Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos então continuar a correção aqui do exame de seleção para capitão amador, as questões de navegação astronômica, dia 27 de abril de 2016. Então nós vamos ver aqui esse item agora 1.4, onde é pedido para ser calculada a altura verdadeira do centro do Sol. Essa questão tem que ter bastante atenção para pegar os dados certinho aqui. Então nós temos aqui a hora média em Greenwich às 15h22h57, aqui eu já coloquei os dados, às 15h22h57, no dia 14 de março de 2016, a altura do olho, que é dado nesse item, 3,7 metros em relação ao nível do mar. A altura instrumental obtida com o sextante, 86 graus, 47,3 minutos. E o erro instrumental que havia sido dado lá no enunciado de todas as questões, um erro negativo de 0,4 minutos. Então aqui eu já coloquei os dados, as respostas, para simplificar aqui o vídeo. Bom, aí o que temos aqui, como eu havia dito em outras questões, no exame de capitão amador, sempre vem os anexos do almanaque náutico, das páginas que você vai precisar utilizar para os cálculos da parte de navegação astronômica. Então, para resolver toda essa questão, nós vamos utilizar esse anexo da tábua A2 de correção de altura do Sol, que está dentro do almanaque náutico, mas já é entregue já na prova. É importante para essa questão, para resolver essa questão, nós temos que ter em mente que para chegar na altura verdadeira, nós temos que primeiro calcular a altura observada, depois a altura aparente e depois chegar na altura verdadeira. A altura observada é sempre igual à altura instrumental, mais ou menos o erro instrumental. Então, se o erro instrumental é negativo, como é colocado lá no enunciado, então eu vou subtrair aqui essa altura instrumental obtida pelo erro instrumental. E nós vamos ter 86 graus, 46,9 minutos. Então daqui nós vamos passar aqui para a altura aparente, que ela é sempre a altura observada menos a depressão. O que vem a ser aqui a depressão? Em relação à altura do olho, nós vamos buscar nessa tábua, aqui na coluna de depressão, o valor para a correção em relação a essa altura do olho de 3,7 metros. Então a gente vem aqui com o valor da altura do olho, com a faixa, vai buscar aqui no intervalo aqui entre 3,6 e 3,8, nós temos aqui o valor de 3,7. Esse que é a nossa altura do olho. Então a gente busca aqui o valor de correção nessa faixa, que seria de menos 3,4 minutos. Então eu coloquei aqui o valor de correção, menos 3,4 minutos. Então basta subtrair a altura observada menos a depressão e vamos ter 86 graus, 43,5 minutos. Bom, agora com a altura aparente, nós podemos então encontrar a altura verdadeira. Aí nós vamos novamente na tábua, só que agora a gente tem que lembrar que estamos no mês de março. Nós vamos entrar aqui nessa coluna de outubro a março com o valor da altura aparente. E aí um dado muito importante, o item 1.4 fala que o capitão fez a observação utilizando o limbo superior do Sol. Então a gente vai buscar o valor de correção nessa opção aqui de limbo superior. Então nós vamos entrar com esse valor de 86 graus 27,3, vamos buscar aqui nessa tábua onde estaria essa faixa de valor. Está aqui no final. Então entre 83 e 90, a correção para o limbo superior seria
negativa, de menos 16,2. Aí eu já coloquei aqui. Então nós vamos ter a altura aparente menos 16,2. Encontraremos a altura verdadeira de 86 graus 27,3 minutos. Então, para resolver essa questão, basta saber aqui esse passo a passo, né, de cálculo das diferentes alturas e ter bastante atenção em relação aos valores de correção, a data, e aí fica fácil. Nos próximos vídeos nós vamos ver uma questão referente ao cálculo da latitude na passagem meridiana, depois a longitude, depois nós vamos ver uma questão que fala sobre a diferença, né, da posição observada em relação à posição estimada. Então, depois de calcularmos a latitude e a longitude, nós vamos comparar com a posição estimada e ver qual foi a diferença em milhas náuticas, se ao norte, ao sul. E uma última questão da prova que fala sobre a leitura da altura no sextante. Então, quando você pega um instrumento, como que você lê na escala.